Boa noite a todos. Hoje, domingo, 9 de agosto, estamos iniciando mais um estudo do NEP Alcione. Hoje, domingo, é Dia dos Pais, dia que nós estamos com os nossos corações e mentes voltados a todos os que nos deram a chance de uma nova oportunidade de estarmos aqui em mais uma, um novo recomeço. E então que a gente possa agradecer a todos os pais que estão aqui no estudo de hoje, ao João Marcos, ao Deus Dedite, a todos os pais que irão assistir a esse estudo em momento oportuno, ao seu Zizo, que também está aqui. Então, parabéns a vocês, parabéns aos pais que irão assistir em momento oportuno. Agradecer ao nosso Pai Maior, a Deus, que enviou o seu filho que enviou o seu amor à Terra, né? Para nos ensinar o amor e nos dar a oportunidade de aprender a amar e a nos viver em, como irmãos, né? Eu vou ler uma, uma leitura do livro Bilhetes Fraternais. Vou ler, vou abrir uma mensagem aleatória. Mudanças de hábitos, do Manuel Filomeno de Miranda. Cada criatura é responsável pelo rosário das ocorrências do seu caminho evolutivo, como o agricultor que, possuindo uma gleba de terra, dela recolhe o que faculta semear e conforme o trato que lhe dá. Quem sofre sem compreender a dor, rebelando-se diante do infortúnio, deve a própria insatisfação aos hábitos de egoísmo que, cultivados por longo tempo, foram desestimulando os propósitos incipientes do bem. A fim de que possa viver em paz com saúde e alegria, torna-se imprescindível, então, que mude de hábitos. É preciso edificar o amor, transformando os valores efêmeros e meramente humanos em virtudes eternas e divinas. Urge mudar para melhor o homem velho, representando as imperfeições de que ainda não nos libertamos. Não é simples recurso retórico para emocionar corações sensíveis, mas paradigma que reclama ser alterado. Trata-se de nossa vida, de nosso futuro, da construção da própria felicidade, porque a vinculação a ídolos mortos, eis que não mais nos satisfazem os anseios mais profundos. O tempo não para sua ampulheta. É hora de decisão, de opção. Não se pode servir a dois senhores. Ninguém conseguirá conciliar a conquista das virtudes celestes, guardando a mesquinhez dos interesses materiais. Busque libertar-se dos atrativos inferiores. Aquele que deseja ter uma existência sem as angústias da ansiedade e do desânimo. O momento doloroso passará, mas os ideais superiores permanecerão eternamente conosco. Para isso, entretanto, é preciso mudar de hábito. Rodrigo. Então, eu convido a nossa querida irmã e amiga Marineide para a nossa prece e, em seguida, o nosso querido irmão João
que irá nos conduzirá ao estudo de 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 13. Gratidão a todos. Boa noite. Se vocês ouvirem barulho de carro, é que eu estou bem no centro da cidade. Então, eu convido a todos para fechar os olhos, se assim conseguirem. Procure se concentrar, de preferência buscando uma imagem, uma paisagem que faz com que vocês se sintam leves, serenos, conectados com a espiritualidade maior, especialmente essa espiritualidade que nos conduz aos nossos estudos. E assim, pedir permissão à espiritualidade para que possamos, nesse momento, abrirmos ao estudo, nesse domingo, e com isso, abrirmos os nossos corações, as nossas mentes, mas, acima de tudo, nos aproximarmos mais e mais da nossa essência divina. Te pedimos, Mestre Jesus, que esteja conosco e que possa intuir o nosso amigo João, para que ele possa nos conduzir nesse momento de reflexão e estudo, amparado pelo nosso querido Paulo, que tantos exemplos nos trouxe para a nossa vida atual. Ser conosco, ser com a espiritualidade, com todos, hoje e agora e sempre. Que assim seja. Bom, boa noite a todos. Agradecendo aí a Mari e a Silvinha. Vamos dar continuidade, antes de tudo, perdão, saudando todos os pais, sejam reencarnados ou desencarnados aqui presentes, todos aqueles que foram ou estão nessa missão sublime, como o próprio Espírito da Verdade fala. A paternidade e a maternidade são talvez as cooperações mais excelentes que nós podemos prestar uns aos outros. Como disse bem a Silvia André, é através desse compromisso que nós podemos reencarnar. Então, a paternidade e a maternidade têm o seu peso, mas também tem a sua vantagem em aprendizado e cooperação, entendimento da caridade. Então, saudando todos os pais, né, e englobando toda a forma de paternidade, né, a gente precisa lembrar que nos arranjos familiares contemporâneos, o avô ou a avó passam a ser pais, o tio mais novo, o tio desempregado ou disponível para o mercado de trabalho, aquele amigo da família que sempre está por perto, dando suporte. Então, hoje, pai e mãe é todo e qualquer tipo, todos e quaisquer tipos de suporte socioafetivo, sociocooperativo que a gente puder ter. Então, celebrando a essa união e essa proposição, a gente vai ler 1 Coríntios capítulo 7, versículo 13, dando continuidade a essa perícope sobre o casamento, que Paulo fala entre os versículos 12 e 16. Só lembrando que no domingo passado, Paulo falou sobre a condição dos esposos, dos maridos, que convivem com esposas, né, mulheres que não professam a fé cristã. E orientando, se você professa essa fé nascente do Cristo e a sua esposa não coaduna, né, não compartilha com você essa fé, mas permite que você professe e viva com ela no oikos, né, no ambiente familiar. Do grego oikos é casa, mas é um sentido muito maior, é a casa enquanto unidade, célula laboratorial da lei de sociedade, né? Então, lar, no sentido de lar. Se ela permite, você não dê para ela a dispensa, o affieto, né? A carta de dispensa no grego. E hoje Paulo vai falar exatamente para o diametralmente oposto, para as mulheres que
convivem com seus cônjuges que não aceitam a sua profissão de fé. Então, para que a gente possa ter nossas reflexões mais ou menos ordenadas, como é de costume nosso, eu vou compartilhar, se eu achar aqui. Deixa eu voltar aqui no navegador e fechar um bocado dessas janelas para eu achar de novo onde é que está. Pronto, vou achar. Vamos compartilhar então aqui as nossas reflexões para a gente poder fazer uma coisa mais ordenada. Vai, gente. Não está aparecendo aqui. Arquivos, tela inicial. Deixa eu colocar nesse aqui e eu tento passar para o outro. Peraí. Não está aparecendo aqui. Agora vocês devem estar vendo esse do Bible Hub, com a interlinearidade do versículo de hoje. Eu vou passar para nossas reflexões de hoje. Mudou aí para vocês? Ok, Mudou. ótimo. Vamos aqui. Então, só lembrando que hoje a gente vai girar as nossas reflexões sobre uma ideia, né, que a paz conjugal é um imperativo, né? Ela tem que ser mantida a todo e qualquer custo. Mas, como o próprio Cristo nos ensina, existe uma diferença entre a paz que o mundo espera que você tenha e a paz que o próprio Cristo te concede. Por isso que ele disse para a gente no Evangelho de João: eu vos dou a minha paz vos dou, mas não dou a minha paz como o mundo te dá. A minha paz é uma paz diferente, é uma paz de conquista íntima, não a paz do mundo que é de aparência, de exterioridades, aquela paz que serve muitas das vezes como uma máscara social. Então, hoje a gente vai refletir um pouco sobre esse imperativo que ainda nos é imposto em menor escala, graças a Deus, mas ainda nos é imposto dessa sustentação de uma paz mundana dentro dos ambientes conjugais. E a melhor tradução aceita pela academia hoje, de 1 Coríntios 7, versículo 13, é a seguinte: e uma mulher, se alguém tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não despeje ela ao marido. Ok? Muitos de vocês podem estar pensando assim: nossa, mas que tradução esquisita. Ok, e é mesmo, né? O que fala a favor que existem elementos contextuais e culturais da época que a carta foi escrita que nós ainda não descobrimos na arqueologia e na filologia. Então, mas hoje, segundo o consenso atual dos especialistas em filologia, do estudo das escrituras, essa seria a tradução mais próxima do que a gente conhece da escrita do grego na época de Paulo. Vou repetir para que a gente fixe bem. E uma mulher, se alguém tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não despeje ela o marido. Então, hoje a gente vai observar essa instrução direta de Paulo às esposas que estavam começando a professar aquela religião nascente, aquele culto nascente, vindo de um certo carpinteiro galileu na Palestina judaica que tinha sido, inclusive, crucificado. E tentem começar a nossa reflexão imaginando esse contexto. Paulo falava a uma comunidade que, ouvindo as pregações de Jesus, sentiu o seu espírito convidado a definitivamente abandonar as ilusões do mundo e abraçar aquela doutrina que fazia sentido espiritual, que trazia desafios que nos iriam levar a superações que o mundo não conseguiria proporcionar para nós. Mas não se esqueçam que essas pessoas que abraçaram prontamente essa conversão
o Evangelho, a Boa Nova, viviam num contexto quase que diametralmente oposto também. Onde a gente vai ver daqui a pouco, as casas tinham seus altares a seus deuses de predileção, e você vivia sobre regras que, na maioria delas, desrespeitavam as regras jurídicas e culturais dos judeus. E eles estavam abraçando uma religião de um carpinteiro, um homem com pouca expressão, um homem que se contava muita história sobre ele. Dizem que ele fazia curas, dizem que ele multiplicou comida, falaram até que ele já andou sobre as águas. Aliás, como alguns iogues daquela época, lá do Oriente, já ouvi falar que haviam magos, naquela época não eram chamados de iogues, magos esotéricos, ermitões, já ouvi falar. Tem notícias do Oriente de pessoas que fazem isso também. O que que esse carpinteiro tem de tão especial? Até onde eu sei, ele terminou pregado na cruz, inclusive ao lado de dois ladrões, então foi crucificado como um inimigo de Roma. Imagine você ter que apresentar a sua fé a alguém que pensasse, já tivesse recebido esse pré-conceito da forma que eu acabei de descrever. Como seria para você iniciar uma conversa sobre o seu ato de fé, a sua crença, para uma pessoa que já começasse a conversa falando, mas você acredita numa pessoa que foi crucificada como um ladrão, que tem histórias sobre ela que a gente ouve, histórias semelhantes de pessoas no Oriente. O que que ele fez de mais? Não estou vendo nada demais. Ah, ressuscitou, mas quem viu? Só os dele? Não, muitas pessoas viram. Muitas pessoas quem? Cidadãos comuns? Eu quero saber. Algum patrício viu? Isso está registrado nos documentos oficiais? Como seria começar uma conversa sobre o que você acredita com uma pessoa nessa postura completamente opositora, desafiadora e desvalidadora da sua fé? É sobre isso que a gente vai falar no nosso estudo, nas nossas reflexões de hoje. E se a gente quiser já adiantar e fechar o ciclo andragógico, né, o ciclo de pedagogia, o ciclo de ensinamento, a gente pode resumir tudo que a gente vai falar aqui e vamos refletir nessa frase de Emmanuel, que está no livro Levantar e Seguir, que fala sobre a mecânica dos encontros. Ninguém naturalmente será compelido a compromissos obrigatórios diante das leis que nos regem a evolução. Mas quando alguém se fixe no acordo sagrado perante a vida, deve estar preparado a mantê-lo. Fase de Emmanuel típica, do morde-a-sopra típico de Emmanuel, ou como eu gosto de chamar particularmente, mas já falei com vocês, os coices caridosos de Emmanuel. É lógico que a sabedoria divina nos permite, através do livre-arbítrio e do seu conceito fundamental, que você pode escolher segundo a sua capacidade de manejo da realidade. Você pode escolher basicamente o que o seu desejo te indicar e sua vontade concordar. Por isso que é tão importante educarmos os desejos pela rédea lúcida da vontade. Emmanuel, inclusive, fala isso, pensamento e vida. Mas a verdade é que você tem livre-arbítrio. Deus vai continuar te amando incondicionalmente, seja qual for a escolha que você fizer. O que muda é que muitas vezes nós não estamos preparados para as consequências. Por isso que sabedoria também é prudência. Sabedoria também é mansuetude. Sabedoria é paciência. Na grande maioria das vezes, nós tomamos decisões, principalmente sobre as questões afetivas, decisões impulsionadas pelos nossos instintos, impulsionado pelos afetos, pela recepção energética e de pensamento do outro que nos afeta. Nós reagimos aos afetos. Nós não absorvemos os afetos
e transformamos eles em pensamento e sentimento. Emmanuel também explica isso para a gente, também em pensamento e vida. Uma palavra disparada, uma atitude disparada como uma flecha na sua direção, quando o quesito maior é o emocional, o quesito maior são as relações humanas, a gente tende a absorver o afeto e deixar ele nos afetar prontamente e plenamente, e nós devolvemos quase que instantaneamente com instinto puro, sem a mínima educação afetiva, sem a mínima educação, sem a mínima maturidade emocional. Observe e você vai ver que eu não estou tão enganado. E assim como o Marinete falou que vai ter barulho de carro lá, aqui vai ter barulho da carreta furacão, que está tendo festa aqui na cidade da minha mãe. Então, quando a carreta furacão passar, tem uma indulgência dela e de mim, por gentileza. Mas voltando ao assunto, o que Emmanuel quer dizer é que nós somos, sim, portadores do livre-arbítrio. Nós podemos escolher segundo a capacidade educativa da interação entre o nosso desejo e nossa vontade. Que Deus não vai te deixar, não vai deixar de me amar nem um filigrana. O amor dele vai continuar sendo incondicional. Mas sabendo que ele, como é justo e misericordioso, ele vai permitir que eu lide com as consequências dos meus atos, não para me punir, mas para me educar, para que eu possa transformar toda e qualquer imperfeição que eu possa carregar na matéria-prima do meu próprio aperfeiçoamento. Então, Emmanuel diz: nenhuma lei divina vai tentar manter-nos presos, inexoravelmente, invariavelmente presos a nenhum tipo de relacionamento. Mas lembrando que, principalmente nos relacionamentos onde há casamento e filhos, muitas das vezes, como a literatura espírita nos mostra, há sim um acordo prévio reencarnatório. E quando Emmanuel fala que nós devemos estar preparados para mantê-los, esses acordos sagrados, entendam, ele não está falando do acordo conjugal. Até porque o casamento é uma das ferramentas que nós usamos para esse acordo sagrado. Quando Emmanuel diz que nós fixamos um acordo sagrado entre nós, é espiritual. Então nós temos que estar preparados para manter o acordo espiritualmente firmado entre o espírito que eu sou, o espírito que reencarnou no mesmo espaço-tempo que eu, se tornou minha cônjuge, mãe do meu filho. Eu mantenho esse acordo. Mesmo com casamento dissolvido, a instituição humana, casamento dissolvido, e Kardec nos lembra muito bem no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, de que quando há divórcio, ele só concretiza, oficialmente, segundo a lei dos homens, uma separação que já aconteceu afetivamente, já não existe mais. Então, sob a ótica desse acordo sagrado que nós firmamos ainda na espiritualidade antes de reencarnarmos, casamento e divórcio são só mecanismos, ferramentas que nós temos que nos utilizar para adequar a manutenção desse acordo que não vai ser desfeito. Nós teremos que arcar com ele. Então, casado ou divorciado, você ainda está no acordo sagrado espiritual firmado. Casado ou divorciado, eu ainda estou nesse acordo firmado antes da minha reencarnação. Então, não importa, no final das contas, em qual dos dois estágios ou estados ferramentícios você está. No final das contas, não importa se você se mantém casado, casada, não importa se você preferiu se divorciar ou se divorciar. Importa que há um compromisso sagrado firmado. E não interessa em qual estágio ou situação você está. Honre-o com toda a sua sabedoria, fazendo bem no limite das suas forças, aprendendo com seus erros, aprendendo a perdoar a si, ao outro e a todos os envolvidos, aprendendo a reconhecer seus tropeços, entendendo que se você se mantém casado é a melhor escolha, se você se decidiu se separar foi a melhor escolha, mas independente disso, o afeto ao outro tem que ser curado. Porque no final das contas,
os agenciamentos, as relações humanas, a lei de sociedade, existe única e exclusivamente para nos curar do nosso próprio egoísmo. Lembrando que a Corinto, a sociedade helênica, greco-romana, que Paulo, a qual Paulo escreve a carta, para a qual Paulo escreve a carta, ela era dividida, né, por judeus e não judeus que eram mais ou menos impelidos a viver segundo essas regras helênicas. E, como a gente já estudou, já comentou várias vezes, Corinto era um representante perfeito da cultura cosmopolita da época. Uma cidade que era uma farofa étnica, social, cultural, com dois portos imensos, extremamente badalados, um comércio absurdo, e por isso até Emmanuel se refere a Corinto como a joia da região da Acaia. E aí, nesse cenário conflituoso, complexo, multifatorial, polifônico, Paulo precisa lidar com essas tensões religiosas domésticas causadas pelas conversões assimétricas. Eu resolvi ouvir Paulo, mas minha esposa não foi. Agora só eu estou convertido. Ah, aconteceu comigo, mas no caso eu fui ouvir a pregação de Timóteo, fui ouvir a pregação de Silas, de Pedro, quando eu ainda estava em Roma. Vim convertida, mas meu esposo não. E esse versículo trata especificamente dessa segunda condição. Mulheres recém-convertidas, aos do caminho, a gente não pode esquecer isso. Historicamente, até onde a gente sabe, e segundo as notícias apócrifas, segundo a ciência, né, mas para nós profissionais, né, confessionais, Emmanuel nos diz que nessa época ainda eram conhecidos como do caminho, ou os do Paulo, ou os de Paulo, ou os de Pedro. Alguns documentos sugerem que as igrejas, né, era o que hoje, historicamente, nós chamamos de judaísmo iexuvânico, principalmente os seguidores de Pedro praticavam um judaísmo iexuvânico, um judaísmo com a presença e com a influência vital do Evangelho, do exemplo do pensamento e das palavras de Jesus. E Paulo tinha essa missão de fazer uma teologia dessa boa nova que conseguisse sensibilizar os gentios. Mas, nessa época, eram todos do caminho, de seguidores do caminho, ou seguidores do carpinteiro, como também em alguns documentos históricos aparecem. E lembrando, o desafio maior era você professar uma fé que tinha uma filosofia extremamente estoica, libertadora, ética, empática, resiliente para uma sociedade que vivia entre a vergonha e a honra, entre a posse e a derrocada. E ter que ouvir: você segue um homem que foi crucificado, você segue um carpinteiro. Eu sigo os deuses do Olimpo. Eu sirvo os majestosos, os vitoriosos. E eu quero ser vitorioso no mundo, para que eu possa ter condições de sentar ao lado dos meus deuses no Olimpo. Vocês conseguem imaginar como deveria ser complexo isso? E aí, o irmão Saulo, lá no livro Na Era do Espírito, fala para a gente que essa ilusão de fuga, né, que as leis da vida material nos exigem e colocando na balança as exigências da vida material e da vida espiritual, essas exigências nos obrigam a entender que nós precisamos viver em estado permanente de cooperação. Então, como o próprio Jesus nos falou, se você está no caminho e tem contenda com seu irmão, se acerte com ele enquanto você está no caminho, para que não venha o algoz, te jogue na prisão e ali você vai ficar até pagar o último centavo. Inclusive, Jesus recomenda que se você for colocar a sua oferenda no templo e tiver contenda com alguém, primeiro vá lá
e se resolva com o irmão que você tem contenta. Peça perdão, perdoe. Refaça o laço afetivo, pelo menos limpe-o um pouco, para que você não recaia na hipocrisia. E aí o irmão Saulo nos lembra que, seja qual for a fuga que nós tivermos, de qualquer nível de acordo cooperativo que nós tenhamos firmado com qualquer figura em qualquer posição social da nossa existência. Pai, filho, esposa, esposo, marido, irmão, cunhado, sobrinho, primo, companheiro de trabalho, subalterno ou chefe. Seja qual for o compromisso que você firmou com qualquer agente social da sua existência. Se você foge aos deveres, quais deveres, João? Os deveres da lei de justiça, amor, caridade. Porque eu não sei se vocês lembram, mas se você fizer um resumo dos motivos pelos quais nós estamos reencarnados, você vai chegar a uma raiz comum, que é muito simples, mas que nós ainda complicamos muito. Todos nós reencarnamos com um propósito em comum. Temos projetos reencarnatórios mais ou menos distintos, mas o nosso propósito enquanto princípio inteligente do universo, enquanto almas reencarnadas nesse belíssimo planeta de provas e expiações que nós chamamos de Terra, o nosso propósito é comum, é aprendermos a lei divina cada vez mais e melhor, para exercermos a lei divina cada vez mais e melhor. E ainda temos o compêndio mais perfeito para esse entendimento, que é chamado Evangelho. Então, nós estamos aqui para aprender o Evangelho mais e melhor, para exercer o Evangelho mais e melhor. Então, quando você foge desse compromisso sob qualquer pretexto e em qualquer nível de fuga, você vai ter que pagar mais tarde. Por quê? Porque os compromissos sagrados são agenciados, firmados e celebrados antes de você reencarnar. As posições sociais e os arranjos sistemáticos da sociedade são só ferramentas. O acordo em si, o contrato em si, rege e é regido por termos espirituais. E lembrem-se, qualquer forma de adiamento de um compromisso, de uma dívida, gera juros. E com as nossas questões espirituais não é diferente. Agora, o que a gente precisa começar a desconstruir é que é nossa obrigação fazer o bem no limite das nossas forças. Nós estamos aqui para nos superar, sem dúvida. Mas quando a gente fala que qualquer tropeço vai gerar uma ação educadora, quando a gente diz que a fuga de qualquer dever vai gerar juros mais tarde para a gente, de maneira nenhuma isso é uma punição. É só uma lembrança dos termos do acordo. Você pode comprar um carro hoje e no contrato, se você quiser devolver ele amanhã, pode ver, a maioria dos contratos vai celebrar algum tipo de multa ou algum tipo de ressarcimento do prejuízo que a locadora vai ter com você devolvendo o carro. Mas de maneira nenhuma é punitivo. É só uma questão de se manter a ordem e os agenciamentos humanos, como está a figura aí, agindo em espiral infinita para que eles se mantenham no propósito que eles se dão, que qual é? Ser o laboratório para aprender o evangelho mais e melhor, para aplicá-lo exatamente nessas relações cada vez mais, desculpa, e cada vez melhor. E talvez as duas palavras, pelo menos as duas palavras que a gente elegeu para hoje, que mais precisam ser meditadas nesse versículo, são sineudoquei e afieto, né? Sineudoquei vem lá se a mulher tem um marido incrédulo e este, o marido, sineudoquei, está traduzido como consciente. Mas sineudoquei tem um sentido muito maior. Sineudoquei é aquele sentimento e aquela postura perante a vida e perante o outro de que fala que você se neudoquei. Pensa e convive muito bem. Traduzido a palavra, os fragmentos si, neudoquei,
Se a gente traduzir literalmente, é agir ou pensar muito bem ou muito parecido. É a tradução literal dessa palavra. Mas com o tempo ela foi pegando esse sentido de consentimento, de aprovar conjuntamente. Mas o que dessa palavra grega não mudou com o tempo é de que ela ainda exerce o sentido de respeito mútuo e coabitação pacífica, mas pacífica no sentido de ser diplomática. Eu não preciso ser integralmente obediente a você e nem você a mim, mas eu posso sim e devo, talvez, abrir mão de uma ou outra coisa que me são mais cara ou que eu tenha mais desejo, por conta de manter o oikos, o meu lar, harmonioso, sem contenda, sem disputa, sem dissonância. Para isso eu preciso mais do que estar apaixonado ou amar a outra parte do casamento, eu preciso estar disposto a admirar. E quando eu falo admirar, é a mesma admiração que Jesus tinha por cada um daqueles que seguiam a ele. Observem, Jesus pegou 12 homens periféricos e totalmente fadados à derrota e à perdição no sistema que eles habitavam. Jesus pegou prostitutas, trapaceiros, pessoas que não respeitavam a lei judaica, a lei religiosa, homens incultos, que só tinham a sabedoria do exercício da vida. Aí Emmanuel fala isso lindamente. Jesus escolheu aqueles que eram versados na labuta e doutorados em superar a vida, em resistir, em sobreviver. E transformou esses 12 homens em 12 santos. Para isso precisa ter uma certa admiração, no sentido de você observar a pessoa e confiar que a parte boa que ela traz com ela merece o seu ok, merece a sua aprovação, o seu consentimento. É saber que você vai se decepcionar com ela, mas também vai ter momentos bons. E saber celebrar os momentos bons mais do que os momentos decepcionantes. Então, a palavra ok, com seu verbo, né, ok, consentir, né, no caso aí está flexionado, um advérbio consentimento, né? Esse consentimento, ele vem com essa ideia de que eu confie na pessoa e confie na parte boa. Não use a parte ruim para justificar qualquer sentimento negativo que eu queira nutrir por essa pessoa. Era mais ou menos isso que Jesus fazia. Ele abolia completamente qualquer aspecto ruim que você pudesse carregar, qualquer imperfeição, e focava integralmente na sua potência de existir. Ou como Baruch Spinoza, filósofo, gostava de dizer, na sua alegria, na sua potência de existir. Aquilo que você carregava de bom, mesmo que fosse um germe de alguma coisa boa. Isso é Silvi... Sinédrio. Silvinha quer Diga, falar, Nelly. João. Por Ô, Não, favor, João, Silvinha, diga Silvinha. aí. ô, João, e isso é muito bonito porque essa simetria, ela é tão bacana que o Paulo, ele vem reconhecer nessa sociedade patriarcal, né? E ele vem trazer nessa simetria revolucionária que você vem trazendo. Ele, no versículo anterior, ele traz essa responsabilidade do homem e agora ele vem trazer essa responsabilidade da mulher, né? Uhum. Então, ele traz a mulher como um sujeito moral e espiritual dessa decisão matrimonial, né? É muito Sim, bacana isso. sim. Então, ela possui a própria fé e como consciência, como uma responsabilidade, né? É muito bacana isso. Eu acho. E se você fizer uma análise, né, antropológica e cultural,
O que Paulo está fazendo é pegar o direito da Lex Julia, né, que era o que regia, inclusive, cidadãos judeus. Cidadãos judeus, eles torciam o nariz para a Álaca, para a lei judaica de casamento. Só não, eu estou vivendo em Corinto, eu vivo sobre as regras greco-romanas. Então, se a Lex Julia me dá o direito de me divorciar, eu só preciso devolver meu dote para o meu esposo, eu estou indo embora, tchau. E Paulo pede, calma, eu sei que você tem esse direito. Olha que legal, Paulo, falando. Eu entendo e eu aceito. Não estou aqui para ficar te empurrando a ideologia da Álaca judaica. Eu estou aqui reconhecendo que você tem esse poder. O mesmo poder que você tem por lutar pelo seu oikos, pelo seu lar. O mesmo poder que você tem para se divorciar é o mesmo poder que você tem para poder exercer a sua autoridade no lar. Mas uma autoridade que é pacífica, uma autoridade que não é violentar a consciência alheia com a sua crença. Por mais eufórico que você esteja e por mais que a sua crença transforme você espiritualmente, você não tem o direito de violentar a consciência de outra pessoa. É isso que Paulo está falando. Não precisa largar ele, não precisa mudar a sua vida, não precisa destruir essa estrutura tão já vulnerável que é uma célula familiar, uma estrutura tão complexa e multifatorial e polifônica que é construída detalhe a detalhe, mas muito vulnerável pela espiritualidade e muitos espíritos trabalhando para aquele agenciamento de pessoas se configurar da melhor forma possível. Não faça isso. É isso que Paulo fala. É maravilhoso. Você pegou o cerne da coisa. É Paulo falando assim: eu entendo e te dou esse direito, minha irmã, mas eu estou te pedindo, reconsidere, porque são direitos iguais. E por isso que eu já comecei a nossa reflexão de hoje com uma frase conclusiva: não importa, você pode estar casado, você pode estar divorciado, não importa. O acordo sagrado é em nível espiritual. Você vai ter que cumprir esse acordo casado ou divorciado desde agora. Desde agora. Era isso que Paulo talvez estivesse querendo comunicar. Por isso ele falou assim: não apieto, né? Não despeça, não despeje. Ela é assim. Né? E essa palavra é uma palavra jurídico-militar. Ou seja, Paulo está dizendo: eu reconheço o seu valor e o seu poder de decisão. Você é senhora da sua vontade. Não é igual no Álaca judaico, que a mulher é submissa à vontade do homem. Não, eu reconheço. Mas eu estou te pedindo para reconsiderar, porque tem muito mais coisa em jogo, né? Tem uma coisa chamada unidade. E uma unidade que versa por um acordo que transcende e ultrapassa duas entidades espirituais. Esse acordo versa sobre todos os filhos, netos, bisnetos que vão reencarnar nessa linhagem. Inclusive você mesmo que vai reencarnar nessa linhagem gerações à frente. Esse é o sagrado compromisso que Emmanuel fala. É você manter a competência e o legado de uma linhagem na Terra que seja um ambiente favorável para que espíritos em comum tenham a sua escola de evolução de maneira excelente. E aí, Emmanuel, no Pensamento e Vida, nos lembra o desafio da comunhão. A resultante da associação sem reservas é a unidade. Se você tiver em mente que tudo tem que ser feito para que a unidade se mantenha, e se você entender, sim, que o acordo é espiritual, intransferível e irrevogável, e você precisa, em qualquer posição que você estiver, seja casado ou divorciado, lutar para que essa unidade se mantenha, o tempo vai fazer com que essa unidade se construa com cada vez mais força. E Emmanuel fala: as experiências na Terra, sempre em base de comunhão, desafiam os seres, pois trazem as marcas do interesse pessoal. E a doutrina dos espíritos nos diz mais de uma vez que a maior barreira para o nosso aprimoramento íntimo é que nós ainda colocamos o nosso interesse restrito e ainda maculado por um desejo instintivo à frente de tudo, e não o interesse coletivo, e não enxergar
a dinâmica espiritual envolvida que vai nos levar a uma amplitude maior de entendimento e decisões que façam bem para mais gente, além de nós mesmos. O interesse pessoal é o maior obstáculo para a nossa reforma íntima. Então, para você manter essa unidade, você tem que aprender a abrir mão de certos interesses pessoais em prol dessa unidade. E esse talvez, pelo menos para mim, ainda é o maior desafio reencarnatório possível. E aí, só para a gente entender como funcionava essa dinâmica social, essa dinâmica do oikos, está aí uma planta de uma casa típica da Corinto do século I, onde Paulo transitou. Era uma ínsula. A ínsula era muito comum, tinham muitas dessas construções. A arqueologia nos mostra que eram várias construções, assim, que era do cidadão médio de Corinto, né? E fora isso, você tinha um compromisso social de se manter no sistema de honra e vergonha. Então, observem que muitas vezes a lararia, que era os altares domésticos dos deuses, essa lararia já ficava exposta, né? Ela ficava no interior da construção, mas exposta à rua, para que todos soubessem a quais deuses ou a qual deus você servia. Que vissem você fazendo seus rituais de deidade, seus rituais de adoração. Imagina a tensão que isso gerava quando você passava pela rua e uma vizinha um pouco mais interessada na sua vida falava: Menina, mas já tem umas 3 semanas que eu não vejo você adorando o seu Deus, não vejo você adorando, vai, Adonis. Seu marido não é discípulo de Adonis, não é adorador de Adonis. Não vejo você lá, o que está acontecendo? Para nós hoje talvez seja até meio infantil e ridículo o que eu acabei de falar, mas para aquela época decidir, inclusive, se o marido daquela vizinha continuaria fazendo negócios, ajudando, evitando de prejudicar, muitas das vezes, o marido dessa mulher recém-convertida. E à frente da casa, bem à frente, num cômodo separado, e muitas das vezes mais guardado, né, menos acessível, ficava a perne, ou ferne, aonde se alocava o dote econômico daquele casamento, né? Só lembrando que o dote era a quantia, né, que se pagava em algumas culturas para contrair matrimônio com a esposa. Em algumas culturas, o homem pagava para contrair matrimônio. Em algumas culturas, o pai da moça pagava ao noivo para que ele guardasse aquela quantia para que se tivesse qualquer dificuldade, ele tinha aquilo para defender a filha que o pai estava dando em casamento. No caso da cultura helenística da época de Paulo era isso, né? O dote ficava sob a posse do esposo, do marido, e ele usava aquilo para, apesar do dote ser da esposa, por exemplo, né? Se o marido morresse, os filhos não tinham direito a esse dinheiro, a não ser que a esposa, a esses bens, a não ser que a esposa cedesse, era dela para consumo e para defensoria dela, né? Para sustento dela. Mas se ela se decidisse divorciar, né? Se ela aplicasse o affieto, né? Como Paulo fala assim, se esse esposo sineldoquei, se ele respeita, ele pode ser apíston, pode ser incrédulo, ele pode não professar a mesma fé que você. Mas se ele está em consonância de pensamento em outras coisas, se vocês se dão bem em outros âmbitos da relação conjugal, e se ele não ataca frontalmente você por professar outra fé, não tem motivo para você se apietó, dar a carta de dispensa, né? Dar a dispensa a esse marido. Não tem motivo para você pedir divórcio. E Paulo estava sendo, Silvinha, também, já que você já tinha pego o gancho antes, o Paulo estava chegando e dando tipo que uma invertida psicológica nela. Tipo, você tem esse poder, mas você está lembrando que se você pedir o divórcio, você vai ficar sem seu dote? Você tem que entregar o dote ao seu marido definitivamente. Aqui diz devolução do dote, né? O marido cuidava porque ele era o provedor da casa, mas o dote pertencia
a esposa, né? Porque foi um dinheiro dado pelo pai dela. Tinha que devolver o dote. Ou, nas culturas que o homem pagava para contrair matrimônio para a mulher tinha que devolver esse pagamento. Ou seja, de uma forma ou de outra, o dote tinha que ser devolvido. E isso significava um risco imediato, porque a mulher estava se divorciando, e a gente sabe como Corinto, aliás, como até hoje, as mulheres que se libertam de casamentos pedindo divórcio, né? Ou exercem o seu direito de se divorciar, são tratadas. Infelizmente, a gente sabe que a cultura ainda não mudou tanto daquela época para cá. Então, ela já recomeçaria uma vida com muito mais dificuldade. Paulo está chamando atenção para isso. Você tem certeza? Você está preparada? E, lógico, jamais a gente pode aceitar que Paulo estava chamando ela numa chantagem emocional com dinheiro. Não, não é isso. Ele está convidando ela a refletir. Você está realmente preparada para isso? É realmente prudente e é a melhor escolha? Porque o lar, e Emmanuel fala isso no livro da Esperança, o lar é o nosso primeiro e maior hospital. Ali nós sofremos o que Emmanuel chama de uma cirurgia moral. Nos agenciamentos, pai, mãe, esposa, esposo, filho, filha e demais agregados dos ajuntamentos familiares contemporâneos ou dos ajuntamentos familiares tradicionais, estamos todos no hospital e nos curando pela lei de sociedade, nos curando pela convivência, pelo aprendizado mútuo na troca e na partilha de saberes e de experiências e de convivências e de vivências. E Emmanuel fala que nós somos retidos no oikos, no lar, na casa enquanto célula social, unidade celular social, para que com o passar do tempo essa cirurgia de lesões psíquicas sejam feitas. Porque o que resolve nossas questões emocionais com qualquer outro espírito com o qual nós tenhamos questões é o tempo, a perseverança e o aprendizado com a convivência. Tempo e convivência. Tempo e convivência. Então, a função maior de se preservar o oikos é manter esse centro terapêutico em que o tempo e a convivência vai curar psiquicamente todos os envolvidos naquela família. E aqui eu vou só repetir o que eu falei antes. Nós tínhamos uma sociedade de honra e vergonha, né? De pater familias, e independente de qual fé a mulher professasse, o fato dela não estar inserida na ritualística da pater familias, na dinâmica familiar, porque a hora dos rituais, a hora de que você. Tanto é que naquela arquitetura todo mundo que passava na rua conseguia enxergar o seu lararia, né, o seu altar doméstico, e dava para ver você fazendo os seus rituais. Por quê? Era bonito, era socialmente muito bonito você ser visto fazendo seus rituais de fé. Então não importa. Se ela parasse de fazer, ela seria julgada. Se ela dissesse, não, agora eu sigo um Deus único, que é o Deus hebreu, Yahvé, e ao filho dele. Ele mandou o próprio filho entre nós aqui. Mais uma vez você iria ouvir, aquele carpinteiro nazareno que foi pregado na cruz, né? Ah, tá, esse aí que você segue. Nós temos deuses heróis que fizeram grandes feitos num panteão inteiro de Deus. Você escolheu um que mandou o filho para ser morto. Ah, pelo amor de Deus, você é louca. Era isso que você provavelmente iria ouvir, era isso que eu provavelmente ia ouvir. E aí Paulo ainda tinha um segundo desafio. Além de ter que lidar com o peso da sociedade da honra e vergonha, ele tinha que lidar com o conflito entre a matronagem romana, lex Julia, o direito adquirido da mulher ente social de decidir os rumos conjugais, com a halakha, a lei judaica sobre casamento. Olha só que sinuca de bico, que imbróglio que Paulo estava se metendo, ele estava metido, aliás. E Paulo faz exatamente isso, Silvinho. Você, mais uma vez,
Ele fala com a mulher: eu entendo, aceito e não estou criticando a autonomia legal. Estou validando. Mas a sua autonomia vale a harmonia do seu lar? A sua autonomia, ela vale a felicidade dos seus filhos? Ela vale a sua paz espiritual? E se, por acaso, já houvesse conhecimento dessas leis espirituais, dos ciclos, né, inevitáveis de quitações, Paulo falaria: isso vale você adiar o que pode ser resolvido agora para uma próxima reencarnação? E lembre-se, não era em tom de chantagem, era em tom de reflexão. Por quê? Não se esqueçam, o próprio Emmanuel disse, nós temos livre-arbítrio, a gente pode escolher. Por quê? Porque somos nós que vamos escolher. É do nosso direito escolher. As consequências podem vir para mais pessoas além de nós? Com certeza. Por isso existe a lei de justiça, amor e caridade. Quando eu te trago uma mazela, quando eu firo você, quando eu te machuco, quando eu te faço mal, junto com o mal que eu estou te fazendo, sempre virá juntinho a oportunidade de você me perdoar. Isso também é exercício. O direito de exercer mal o meu livre-arbítrio, ferindo você, também é uma cooperação para que você exerça o perdão. Então, de maneira nenhuma, Paulo estaria chantageando, estaria convidando para uma reflexão ampliada sobre a situação, né? E lógico, é ali na convivência, na célula, na unidade social chamada família, ou como os gregos chamavam de oikos, que você vai gerar a sua resiliência, você vai construir, gerar não, você vai construir e conquistar sua resiliência, sua empatia, o seu senso de cooperação. Como Emmanuel nos lembra também, na mesma lição do Livro da Esperança, à frente, pois, das uniões menos simpáticas, saibamos suportá-las de ânimo, filho, ânimo, força espiritual, ânimo de alma, alma, espírito reencarnado, segundo Kardec. Utilize-se de todo o seu potencial de conhecimento que você já tem. Lembrando que no oikos, no lar, na nossa casa, na célula social onde nós reencarnamos e convivemos com nossos entes amados, ali é o lugar onde nós precisamos exercer tempo, perseverança e convivência, para sermos educados a quitar as nossas questões e recebermos o tratamento ideal e a cura para as nossas mazelas psíquicas. Por isso que a gente não pode, e aqui eu vou fazer só aquela lembrança comum que eu tenho feito nos nossos estudos. De maneira nenhuma a gente deve ler nenhuma escritura, e, sobretudo, as escrituras paulinas, que são tão mal interpretadas ainda, como se fosse uma punição, uma ameaça, uma chantagem. De maneira nenhuma. Paulo chama a uma reflexão justa e muito pertinente, né? E ainda reforça na sua própria fala, sobretudo nesse versículo, a permanência de você numa união conjugal, permanência ou não, numa união conjugal, perdão, é condicionada ao seu senodoke, ao seu consentimento, à sua empatia e reflexo emocional naquela pessoa. Ele chega aqui ao fato de onde há violência, o contrato ético espiritual já foi quebrado. Mas sempre lembrando, o livre-arbítrio é seu, a decisão é sua. Só não se esqueça que as consequências que virão de qualquer escolha são pedagógicas, não são punitivas. Por quê? Porque você vai aprimorar de todos os jeitos. E aí sim, tirando esse fatalismo, tirando essa vitimização, tirando a possibilidade da fala paulina ser opressora, a gente percebe que paz é essa que Paulo pede para a gente sustentar nas reuniões e nas relações conjugais, né? Porque até mesmo o próprio Emmanuel, mesmo depois de ter falado que a gente precisa ter bom ânimo para suportar as uniões conjugais não simpáticas,
né? Ele também fala que às vezes o divórcio é necessário. Kardec fala, o divórcio só nasceu para poder oficializar na lei dos homens o que já estava separado emocionalmente. Lembrar o que Oséias nos lembra, Deus nos lembra, aliás, através de Oséias, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Emmanuel nos lembra que tem uma válvula de segurança nisso aí. Divórcio, retirada, rejeição, demissão, às vezes constituem medidas justificáveis nas convenções humanas. Mas, quase sempre, preste atenção, Emmanuel falando, não sou eu, quase sempre, não passam de moratórias para resgates em condições mais difíceis, com juros de escorchar. Escorchar é esfolar, tirar a pele. Olha a palavra que Emmanuel usa. O que Paulo está tentando fazer com as mulheres é exatamente o que Emmanuel fala nesse fragmento do texto do Livro da Esperança. Você tem certeza que você já fez o bem no limite das suas forças? Você quer divorciar? Você fez tudo que podia? Você se transformou a parte de corresponsabilidade de reforma íntima que te cabe? Você exerceu? Não, mas mesmo assim eu quero divorciar. Tudo bem. Só não se esqueça que quase sempre, como você quase sempre escolhe a ruptura, a interrupção dessa ferramenta chamada casamento, antes de ter feito o bem no limite das suas forças, não se esqueça que as condições em que virão os julgamentos posteriores e as consequências posteriores vão ser de arrancar o couro. A E tudo Magda, bem, pode falar. a Magda está com a mão levantada, João. Opa, pode. Eu não estou vendo vocês. Quando tiver alguém com a mão Aham. levantada, me Não, avisem, por favor. é só para saber se você ainda vai mais um tanto, já como é que Não, tá já aí? estou terminando. Terminando Tá agora, bom. agora, agora. Tá. Então é só isso que Emmanuel nos lembra e provavelmente é o que Paulo nos lembra também. Nós temos livre-arbítrio, só não se esqueça que a conta futura virá com acréscimos. E a gente tem uma mania muito rotineira e muito presente de achar que esses acréscimos, que esses juros são punições e não artifícios pedagógicos. Ok? E aí a gente tem que ressignificar isso como, gente? A sua fé é a sua fé. Não precisa de nenhum outro tipo de validação. A sua fé é você e Deus. Você é autônomo para ter a sua relação com o sagrado. Não coloque, inclusive, nenhum intermediário entre você e o sagrado. E, lógico, a sua relação com o sagrado, a sua relação com Deus e o exercício ético disso é o que te transforma e que te faz ser uma peça no ambiente doméstico cada vez mais agregadora e um artifício terapêutico do ambiente doméstico cada vez mais efetivo, eficaz e excelente. Então, para a gente ter saúde emocional, ressignifica. Seus cônjuge, sua cônjuge é difícil? É difícil. Seu filho é difícil? Qual ente amado é difícil? Tente fazer o exercício de olhá-lo pelos olhos de Jesus. O que que ele tem de bom? O que é difícil, o que nos fere, é muito visível, mas e aí? Aquilo que nos orgulha, aquilo que nos faz feliz, aquilo que nos dá alegria. E aí, Vinícius, né, fala com a gente que o renascimento diário, fala sobre, perdão, o renascimento diário. Ele diz que nós nascemos de Deus, fonte inexaurível da vida, e renascemos todos os dias em nós mesmos, através das transformações, porque passamos mediante a influência da autoeducação. Autoeducação. O ambiente é de lei de sociedade. O laboratório é a lei de sociedade. É a unidade menor da lei de sociedade. É o oikos, é o seu lar. É a família que você constituiu ou foi recebido. Mas é pela autoeducação que você vai transformar o seu órgão. Ok?
Só para lembrar que no versículo 14, no nosso próximo encontro, Paulo vai falar os porquês que você deve, né, sempre repensar antes de tomar qualquer atitude, seja ela permanecer num casamento só pelo medo de ser punido com as consequências da escolha do divórcio, seja se divorciar sendo relapso de não ter a consciência de todo o bem que você fez a sua parte. Ou seja, Paulo vem falar o verdadeiro motivo pelo qual nós devemos insistir nessas uniões que foram programadas antes mesmo da gente nascer. Então, agora fica para cenas dos próximos capítulos e eu devolvo para vocês para as considerações. Maravilhoso. Alguém, gente, quer contribuir hoje conosco? A palavra está aberta. Sintam-se em casa. Então, eu começo, né? Aí anima todo mundo. Eu sei que eu vou falar agora, vai parecer, a gente está falando da carta aos Coríntios, mas vamos lembrar que é assim, olha que coisa curiosa, né? A carta aos Tessalonicenses foi antes do primeiro evangelho. O primeiro evangelho foi em 60, nós estamos falando de 51, né, João? Mais ou menos. E aí eu penso também assim, Paulo é o vaso escolhido, né? Então, o que que ele fazia? Ele respondia cartas, fazia epístolas, né? E aí eu tenho, assim, se Estevão estava acompanhando ele o tempo todo, quando ele falava sondando a alma e ele falava adiante. Porque o sentimento não era do agora, né? O que ele passava era adiante, porque senão ele não era o vaso escolhido. Então, o que que eu acho? Assim, quando Jesus fala tanto, tanto, tanto do duelo, fala de hack, ele fala assim, o que que é que precisa para a gente ter um comportamento bélico? Basta duas pessoas terem esse comportamento bélico. Quando Kardec fala do que aconteceria lá no Livro dos Espíritos se não houvesse a família, o que que ele fala? A perdição. Então, e o que é que a gente costuma ver com mais força, né? O sentimento que mais aprisiona, o que mais acrisola, o que mais a gente tem que fazer a reparação, como o João estava falando, né? Que a gente vem, o nosso objetivo é alcançar a felicidade é o amor. Então, o contraponto do amor é o ressentimento. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente não pode ter ingenuidade que Paulo já não estava falando sobre isso o tempo todo, né? Ele estava falando e ele falava ao coração daqueles para poderem ter o entendimento e o sentimento, mas certamente ele estava falando: vou ali, vamos conter isso aqui, vamos construir isso aqui, que era difícil até para eles, né? Como é que eles iam falar sobre um amor fraterno? João está falando, mas tem culturas ainda hoje, nós estamos no século XXI, no ano de 2026 indo para 27, que é o seguinte: na cultura lá do Oriente Médio, se uma mulher fica viúva ou se separa, os filhos não ficam com ela. Quando o marido desencarna, ou quando o homem desencarna, a herança vai para o filho mais velho. E quando ele não tem filhos, a herança vai para o sobrinho, ou vai para aquele que tem. Então, o desamparo nesse aspecto exige muito, né? Então, Paulo, já antevendo tudo isso, certamente o olhar dele era de, não é possível que não fosse, de uma amorosidade, de um cuidado à frente de todos, porque senão não seriam cartas, não seriam epístolas. Ele não teria chegado para poder responder aos questionamentos internos dessas almas todas, né? A Solange quer falar. Solange, seu áudio está fechado.
Estava interessante também o que você estava falando, mas mais ou menos bateu com o que eu estava pensando. Coisas que ele comentou e explicou na época aquela comunidade, elas vêm se concretizar no mundo ocidental depois da metade do século XX, porque a mulher não tinha direito a nada. Assim, ela, ela tinha direito à herança, mas sempre parcial. Ela não tinha direito ao comando da casa. Quem comandava a casa era o filho mais velho. Ela não tinha direito a voto, ela não tinha direito a uma série de coisas. E Paulo está vindo defender tanto a parte masculina quanto a parte feminina com igualdade de responsabilidades e de direitos. E isso é de uma beleza e de um progresso, digamos assim, de pensamento que a gente não vê ainda em muitos e muitos países ainda desse nosso mundo que vivemos, não é? Na África, na Ásia Oriental, né? Em vários lugares. Então, isso realmente é uma coisa que. Quando é que a mulher teve direito ao divórcio no Brasil? Eu já estava formada na faculdade, entendeu? Então, essas coisas, assim, antes era desquite e não tinha direito a segundo casamento. Então, essas coisas, assim, são de uma beleza lindíssima, assim, é de um progresso, entendeu? Muito grande. Não que ela já se separasse porque estava com alguém, mas porque ela poderia ter uma chance de vir a conhecer alguém com quem ela realmente se entrosasse e ela pudesse reconstruir sua vida afetiva, digamos assim, sem ser de uma forma irregular, civilmente, da parte civil, da parte de direitos materiais depois, etc. e tal. Só isso. Denise, Boa noite, turma. Boa noite, João, Silvia, mais de todos. Olha só. Aí eu estava aqui pensando, será que Paulo teceu esses pensamentos, lógico, né, baseado na cultura judaica que estava vivendo? Será que ele teria uma outra postura, um outro entendimento numa cultura atual? Porque muitos ensinamentos que a gente vê no Evangelho, eles transcendem, não é mesmo? A cultura, a materialidade, não é isso? O capitalismo, o sistema político, transcendem tudo. Será que nesses aspectos matrimoniais haveriam mudanças de postura ou algum outro entendimento que nós ainda não tivemos condições de captar? Porque a vida hoje se mostra muito distante dessa super tolerância de convivência. Não é essa a realidade hoje. O que vocês acham? pois é, De uma forma cientificamente falando, usando o crivo das ciências das religiões, ele interpretaria, né, as situações cotidianas e contemporâneas pelo filtro do Evangelho e usando dos jargões, dos termos e dos contextos, das fonias, das vozes
da contemporaneidade. Mas você tocou num ponto muito interessante, e eu estava lendo essa semana um cientista da religião, né, e que está despontando agora um carro, rapaz até novo, e ele falou uma coisa muito interessante sobre isso. Ele falou assim, exatamente sobre o tema que você trouxe, né? Como seria se Jesus viesse hoje? Quais mudanças o evangelho teria? Se Paulo escrevesse a carta aos Coríntios hoje, o que que teria? E ele falou uma coisa muito interessante, falou que não importa, até porque isso não é possível. O importante é como nós vamos introjetar e executar os ensinamentos essenciais desse escopo, né? Como que a gente reescrever? Como você vai reescrever a teologia paulina para o mundo de hoje? Isso é que importa. Como que você reescreve o Evangelho de Jesus na contemporaneidade? Qual é a maneira ideal de você? Porque ele fala que aí somos nós. Não tem possibilidade de Paulo vir de novo, de Jesus vir de novo. Ou seja, a obrigação dessa reescrita, dessa readaptação é nossa. Aí ele pegou a sua pergunta e devolveu para a gente mesmo. Achei muito interessante você ter tocado nesse ponto. Porque ele pega essa pergunta e devolve para ele. Não, quero saber o seguinte: você vai reescrever isso como hoje? Principalmente reescrever no seu coração como hoje, né? E eu concordo com ele. A responsabilidade dessa reescrita que é necessária, e você tocou num ponto maravilhoso, né? Porque senão você fica anassincrônico, e é o maior desafio que a gente tem em estudar as escrituras, é trazer a lógica e os aspectos histórico-culturais, antropológicos e arqueológicos para a contemporaneidade. Se você não fizer isso, você fica anassincrônico, e realmente aí tudo que você tentar entender vai partir do preceito de que está errado, que você está tentando colocar o olhar de hoje na cultura daquela época. Não tem como isso dar certo. Então você tocou num ponto muito interessante. E eu falo com você, minha opinião, nós é que temos essa responsabilidade de reescrever. A gente precisa aprender a reescrever. É um ensinamento que ultrapassa o casamento, né? Não é somente casamento e não é somente religião, são verdades, né? E E relacionar, né? é São as relaciona relações. exatamente, são verdades, né? Quando a gente, quando o outro, todos têm as suas verdades, né? E quando a minha verdade é diferente da verdade da Denise, é diferente da verdade do João, da Mágida, da Nancy, do Deus de Edith, da Mari, da Solange, da Terezinha, da Rita, do Reginaldo, do seu Zizo, o que que a gente faz? Quando a minha verdade é diferente, eu afasto, eu julgo, eu tento convencer ou eu permaneço amando. Então, nem sempre aquele que caminha ao nosso lado está está no mesmo momento espiritual que a gente. Ele nem sempre está no mesmo lado, está no mesmo degrau que a gente. Cada um de nós tá num tempo, tá numa caminhada evolutiva, mas a gente está caminhando junto. E talvez essa seja a nossa missão, né? Não é mudar o outro, mas é permitir que aquilo em que a gente acredite seja mudar em nós mesmos, né? Seja que a nossa fé permaneça a mesma, que a gente tenha a mesma paciência, que a gente se cobre menos e que a gente acolha mais, a gente ouça mais o outro, que a gente tenha menos necessidade de convencer e mais capacidade de compreender o outro. E como o João falou, o lar, principalmente o lar, é a oficina da alma. E a convivência é, essa, a convivência, essas diferenças, esses desencontros, essas pequenas renúncias,
esses exercícios constantes, esses perdões, que a gente possa sempre descobrir no Evangelho que a gente estuda, o Evangelho que a gente vivencia, que a gente que vive em nós. Então, acho que esse exercício desse estudo de Coríntios que a gente está vendo do, do versículo anterior e desse versículo, ele possa realmente que ele possa existir dentro de nós, né? Que, que a gente possa vivenciar em nós para esse respeito, que Jesus ele possa nos transformar, que a gente possa aprender com esses dois versículos do respeito do homem e da mulher, essa responsabilidade dos dois, né? Eu não Você sei vê se eu... uma coisa? Aham, fez Ah, sim. Se fez entender sim, claramente. Você vê, quer ver uma coisa aqui na sala, mas isso aqui quantos de nós a gente vai criando, não é nem um longa-metragem, né? É uma novela, que é assim. A gente constrói a história dentro da nossa cabeça, da raiva que a gente projeta na relação que a gente está. A gente começa a duelar frequentemente porque o outro isso, porque o outro fez. A gente vai construindo isso. Quando eu falo que não é nem mais um longa-metragem, é uma novela, é porque fica muito tempo. E aí o que que acontece? Aquilo fica tanto tempo dentro da gente que quando o outro chega e se aproxima de nós, a gente já está na ação da raiva. Porque a gente vai construindo, alimentando, abastecendo aquilo, e o outro chega, já chega como adversário. Então, quando Paulo fala nesse sentido também. Gente, naquela época, como é que ele podia falar de amor fraternal? Não é? Ele estava plantando isso, que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente começa a construir dentro da gente. Aqui nessa sala, todos nós já fizemos isso inúmeras vezes. Inúmeras, inúmeras, inúmeras. E a gente não se dá conta. Quantas e quantas vezes a gente faz isso? Então, a proposta, sim, é a gente parar, mas aí quando a gente se dá conta disso, aí a gente traz para a nossa consciência, a gente se responsabiliza para a tomada de decisão do que eu vou fazer a partir de agora, todo mundo. A gente vai ter tropeços, ninguém é, né? E a gente levanta, mas a gente segue. É isso que a gente precisa fazer para construir um universo interior muito melhor. Enquanto a gente tratar o outro como adversário, que eu não uso inimigo, adversário, nós não vamos conseguir caminhar para estreitar laços de compreensão. Necessariamente, a construção do amor em nós passa pela compreensão. Se não houver compreensão, não acontece. Gente, nós estamos aqui no super tempo. Ninguém ficou, né, para fazer a prece final desse? Pode fazer para a gente a prece final? Ou você quer falar? Você levantou. Ah, tá. Você pode fazer a prece final, Eu Mônica, para a faço gente? sim. Eu vou, Obrigada. eu tenho que abaixar a mãozinha aqui. Muito bom estudo, pessoal, para a gente refletir esses nossos relacionamentos complicados, né? Que a gente está sempre. E assim, amado Mestre Senhor Jesus, com os nossos corações cheios de gratidão e de alegria, agradecemos por mais esse momento de estudo, de reflexão, nessa sala compartilhada com tantos amigos e com a nossa espiritualidade maior. Que essas reflexões permaneçam em nossos corações, para que possamos refletir, para que de alguma forma, Senhor, possamos ter reações, né, com mais condizentes, mais harmonizadas
com mais sabedoria, com mais paz, com mais confiança, com mais tolerância e respeito para com aqueles que conosco nós convivemos. Permita, Senhor, que tenhamos uma semana de paz e de alegria. Mais uma vez, aqui vai o nosso abraço a todos os pais presentes, ausentes, os que são também pais, mulheres pais, enfim, Senhor, todos aqueles que exercem essa função da paternidade. Nossa gratidão. Obrigados a todos, obrigado a Silvio, João, Magda. Que assim seja. Uma boa semana a todos. Um beijo no coração de todos. Amém. Até mais. Obrigada, viu, Denise? Tudo de bom. João, Joia. Gente, fiquem com Silvinha.